Bom, vai começar. Bom, então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é por que o texto de hoje, né? E por que professores, todos os professores, precisam compreender a importância da educação étnico-racial num país como o nosso, né? Essa semana, eu acabei fazendo até uma pesquisa em como essa questão da educação étnico-racial se envolve com o ensino da matemática, né? E fui descobrindo algumas coisas, assim, fui descobrindo artigos que eu queria até passar para vocês, assim, vou passar aqui pelo chat, algumas questões que vão abordar, por exemplo, a questão da etnomatemática, né? Então, a importância de pensar, refletir, enfim, sobre possibilidades de construção do conhecimento em matemática que sejam baseadas em outras estruturas, né, de cosmologia, né, que não sejam propriamente uma lógica cartesiana, né, ou que sejam baseado em aprendizagens e formas de ensino, por exemplo, que podem ser dialogadas e produzidas a partir de contato com comunidades tradicionais, né? E tem trabalhos bem bonitos, assim, eu vi alguns, inclusive que citam aí o próprio texto, né, do Ferreira Santos. Então, assim, acho que a gente podia, eu vou já compartilhar com vocês essa, esses textos que eu achei aqui, né? Então, um deles, esse é o da etnomatemática. Eu não sei se vocês têm no curso de vocês alguma disciplina sobre etnomatemática. Vocês têm? Temos Conhecem? sim. Tem? É parte da grade, assim, de vocês, é isso? Quantos semestres vocês têm? Sim, é obrigatório para licenciatura, mas eu acho que é um semestre só. Eu não lembro agora que eu ainda não fiz a matéria, mas eu acho que é. Eu lembro que tem a ver com a educação das relações étnico-raciais mesmo. Isso, exatamente. E daí tem uma revista que eu descobri, né? Eu não conhecia, assim, essa relação com a matemática, que é o primeiro curso que eu estou dando para matemática, né? Mas tem uma revista latino-americana de estudos etnomatemáticos, e daí o segundo link que eu estou passando é dessa revista. E tem artigos excelentes lá, falando dessa outra cosmologia, né? Dessa outra forma de ver a matemática, né? E esse artigo que eu estou passando em especial para vocês fala, inclusive, de relações, né? O artigo vai falar, por exemplo, das microagressões, né? E como, de repente, o professor de matemática ou professor da área de exatas, né? Ou mesmo o de humanidades e linguagem também, não é uma coisa específica das exatas, mas porque as exatas acabam se distanciando dessas temáticas, né? Ele acaba, de alguma forma, esse professor acaba, portanto, incidindo em micro, que é o que eles chamam, né, de microagressões em relação aos seus alunos. Até porque muitas vezes esse professor não está antenado ou preocupado com essas questões, né? Naturaliza como, enfim, a gente veio, né, ao longo dos vários anos, né, naturalizando que o Brasil é um país mestiço, então que não existem diferenças e que, portanto, ele pode dar aula de forma como qualquer, né, assim, sem nenhuma preocupação. E como a disciplina dele não se relaciona, né, digamos assim, com as questões étnico-raciais, né, então ele não precisa pensar sobre essas questões, né. E daí esse texto que eu coloquei aí, né, vai falar dessas microagressões no ensino superior, mas tem outros na própria revista que vão mostrar no ensino básico, né, desses insultos, dessas questões direcionadas aos alunos, né, que fazem uma hierarquização ou que promovem pouca reflexão sobre essas questões de raça, gênero e classe, né? Então, e no ensino superior, isso está muito relacionado
com as questões das políticas afirmativas, né? Então, o texto, vocês, se quiserem ler depois, mas vai falar, né, que existem muitos preconceitos, né, em relação aos alunos que entram na universidade via políticas afirmativas, né, sem compreender, né, qual é a reparação proposta por essas políticas afirmativas. Então, acho que isso é interessante da gente pensar, né, as equidades de acesso, né, e daí a própria etnomatemática pensar as contribuições, né, dos povos africanos, afrodescendentes, para constituição do conhecimento matemático, né, enfim. Então, tanto por um lado quanto por outro, né, tanto para que os professores, que vocês serão, né, amanhã ou depois, não incidam em agressões nos cotidianos escolares, né, consigam refletir sobre essas questões e a importância dessas questões para as crianças e jovens que vão estar em sala de aula, né, mesmo sendo professores de matemática, física, química, enfim, ciências de maneira geral, né, ou também para pensar em novas formas de produção do conhecimento matemático, né? E eu fico pensando aqui, por exemplo, jogos de Mancala, né? E etc., que podem promover aprendizados de outras formas, né? Com outras relações aí de base epistemológica, né? E daí é que se justifica o texto de hoje, né? Porque ele é fortemente provocativo desta outra percepção, né? Desta outra possibilidade de produção do conhecimento, né? E uma outra justificativa do porquê desse texto e nesse momento do curso é porque a gente teve um momento em que a gente trabalhou políticas e históricos de políticas educacionais. Daí eu falei que a gente entrava no segundo bloco do curso, que era sobre questões de currículo, né? Então, como a gente pensar o currículo a partir de outras formas, né? Então, eu falei da questão da diferença, né? Numa das aulas com Tomás Tadeu da Silva. Na aula passada, que teve pouca gente, né? Por causa do feriado e tal, que foi a Catherine Walsh, pensando uma pedagogia decolonial, né? E hoje, essa ideia da educação étnico-racial, todas elas problematizando essa questão dos currículos. Mas no texto de hoje, para além da reeducação étnico-racial, ele vai também apontar a importância de leis, né? Da aprovação e da consolidação dessas leis. E a legislação é um tema transversal, digamos, do nosso curso, né? Então, esse texto vai falar da conquista que foi a 10.639, né, que é uma lei específica sobre educação das relações étnico-raciais, da cultura e história africanas, né, e dos afrodescendentes no Brasil, enfim, ele vai falar dessa conquista, né, e da conquista que foi consolidada ao longo de muito tempo, de muita luta dos movimentos negros, né, no Brasil. E daí a 639, que coloca, né, diretrizes, né, que propõe diretrizes para a educação étnico-racial, e que muitas vezes a gente acaba entendendo que é assunto só da história, né? Ou só de artes, né? Ou no máximo de português, no sentido que existem contos e outros países de literatura portuguesa na África também, né? Por terem sido colônias de Portugal. E muitas vezes a gente distancia o restante do currículo escolar, né, da preocupação com a reeducação étnico-racial, que é uma questão de fundo, né, de base aí de qualquer questão curricular hoje nas escolas de ensino básico. Então, eu quis também trazer aqui para, né, dar destaque a essa coisa da etnomatemática. Eu fico feliz de vocês terem no currículo, né, e daí, assim, acho que isso pode entrar em diálogo aí com as próprias disciplinas que vocês têm na matriz curricular de vocês, né? E já chamar a atenção para esse outro aspecto que da nossa aula é bastante importante, que é a própria questão da legislação, né? Então, legislação e currículo entram juntos nesse texto para a gente refletir um pouco, né?
Então, é um pouco essa a perspectiva da escolha desse texto, né, nesse momento. E daí a gente vai ter um fechamento desse bloco, já chamando para um bloco de políticas públicas de financiamento, de legislação mais denso, que a gente vai ter a partir, sem ser na próxima aula, na outra. Porque a próxima aula, especificamente, vocês ficam com aquela de reflexão e de balanço, né? Vocês vão escrever um texto em dupla ou sozinhos para fazer a sistematização desse bloco sobre currículo, né? E daí o que eu queria também conversar com vocês é o seguinte: a partir da próxima entrega, que eu espero que vocês façam esse balanço e tal, eu libero uma nota parcial, assim, de vocês, para que vocês vejam como vocês estão no curso, enfim, porque como eu já falei, né, tem sido pequena a devolutiva aí dos fichamentos, tem sido pequena a aderência aí para as avaliações, e eu agora estou começando a ficar preocupada também para ver como é que vocês vão acabar enfim, conseguindo fazer esse processo da avaliação de vocês o melhor possível, né? Então, a gente vai ter essa pegada aí, né, de discutir um pouco o texto, mas também não queria que vocês ficassem só presos ao texto. Quem conseguiu pensar, ou já teve essa disciplina de educação, de etnomatemática, né? Enfim, pensar essas questões para a própria educação matemática e para a própria questão de uma concepção de formação do ser humano, né? Que a gente pode ter para a educação básica aí. Então, queria propor aqui, né? Vou falar um pouco sobre o texto, né? E pegar os fichamentos que foram endereçados, pensar o que está sendo colocado como pergunta, né? Aqui e, enfim, a gente ir discutindo aí a partir disso. Bom, o texto do Ferreira Santos vai fazer uma referência, inclusive, a um filme que é o Kirikou, né? Que é um filme, uma animação, né? Uma animação africana que ganhou prêmios, né? Enfim, e o Kirikou é uma história que vai trabalhar com gênero, com etnicidade, com a ancestralidade, né? E é um filme muito bonito, assim. Se vocês, eu até coloquei lá na plataforma do Ava, se vocês quiserem assistir, eu altamente recomendo, né? Porque assim, embora seja um desenho e é um desenho pensado assim para a realidade infantil, né? Ele é bastante interessante também das coisas que aborda e dessa concepção, né? O Kirikou é um jovenzinho, né? Que é muito maduro em termos de ideias e tal. E ele tem ele vai, né, ter um desafio ali na aldeia dele de todo mundo fala que existe uma grande feiticeira, que é a Carabá, que enfeitiça os homens e que faz maldades em relação aos homens, né, e tal. E daí o Kirikou, na verdade, ao invés de ir lá para ofender Carabá, né, ou matar Carabá, na verdade ele vai até Carabá e ele passa a conhecer essa feiticeira e passa a compreender qual é a razão pela qual a feiticeira é tão má com os homens, né? E ele descobre que, na verdade, os homens teriam fincado um espinho, né, em Carabá, e por isso Carabá se vingava, né, dos homens. E daí qual é a ação que ele promove, né? Assim, ele retira o espinho, né, das costas de Carabá. Carabá não conseguia retirar, né? E daí ele não conseguia tirar ela não conseguia tirar esse espinho e ficou aprisionada naquela dor, né? Naquela dor sem fim. E Kirikou, ao invés de resolver a dor, né, no sentido do embate, ele cura essa dor, né, retirando esse espinho.
E eu acho que é uma grande metáfora, como o próprio Ferreira Santos apontou, né? A gente tem um espinho na nossa história, né? Que provavelmente a gente não vai conseguir curar a dor que ele já causou, né? Que são as relações desiguais em relação à raça e etnicidade que a gente tem no nosso país. Mas a gente pode fazer com que as pessoas não sintam mais dor para o futuro, né? E para fazer com que as pessoas não sintam mais essa dor no futuro, a gente vai ter que mudar as concepções de educação que a gente tem no presente, né? Então é um pouco essa a percepção aí. E daí o Flávio colocou aqui, né? Prof, eu e o Rodrigo, que somos da filosofia, teremos então que analisar essa questão do currículo sobre a ótica do nosso curso, né? Porque a maioria dos colegas é de exatas. Isso, Flávio, desculpa, eu sempre acabo falando mais da matemática aqui, né? Mas sem dúvida, vocês. E daí na filosofia, eu acho que mais ainda, né? Tem também o Glauber, que eu acho que é da filosofia nesse curso, né? Na questão da filosofia, a gente pode entrar ainda mais profundamente, né? Porque a filosofia vai pensar essas concepções mesmo de quem somos, por que somos e como nos relacionamos, né? E daí o Kirikou e a Karabá, né? Eles mostram caminhos de um relacionamento, né? Que é de outra base, que não é na base do que a gente tem, por exemplo, histórias numa concepção ocidental, uma cosmogonia ocidental, né? Vai colocar essa percepção mais africana da ancestralidade, né? Vai colocar essa percepção da construção do conhecimento não como uma competição, não como um que vence o outro. E isso eu acho que é uma questão que a gente pode ver para a matemática, para a filosofia, para a concepção de educação que a gente tem, né? Tem outro conto africano muito bonito, que vira e mexe, aparece aí nas redes sociais e tal, que é do Ubuntu, né? Ou seja, como que as crianças, quando desafiadas a uma que chegar primeiro ganha tal coisa, e elas se unem, né? E falam assim, vamos juntas, e todas chegam juntas àquele objetivo, e dividem o prêmio entre si, né? Então, ou seja, essa concepção, né, de que não é preciso competir para ganhar, que pode se ganhar junto, que pode se ganhar em comunidade. E esse é um sentimento, uma lógica, né, que talvez a gente possa usar bastante na educação. Pensar uma educação mais cooperativa, né, mais compartilhada e menos competitiva, né? Onde, por exemplo, alguém que ganha a nota máxima, né, seja reconhecido pela sua nota máxima e os outros não sejam reconhecidos pelos seus esforços, né, na produção do aprendizado, né, na sua tentativa de compreender e de aprender algo. Então, acho que isso, né, são concepções cosmológicas, né, que o Ferreira Santos nos coloca, né, nos aponta, né, como possibilidade da produção do conhecimento. E é evidente, algumas áreas é mais fácil essa relação, ela fica mais evidente, em outras é um pouco mais difícil, mas eu acho que é um sentimento e uma possibilidade de pensamento dos professores que a gente tem que começar a criar, né? Oi, Carlos, esse pensamento coletivo, mas vivemos numa sociedade individualista, né? Do primeiro, é isso mesmo, né? A gente vive numa sociedade que sempre coloca essa palavra indivíduo, né? Que você usa aí, Carlos, é muito importante para a sociedade ocidental, né? A gente pensa em políticas para os indivíduos, a gente pensa em acesso para indivíduos, a gente pensa numa cidadania que é individualizada, e a gente pensa em possibilidades de sucesso que também são individualizadas. Então, quem é um indivíduo de sucesso? É um indivíduo que normalmente tem dinheiro, né? E daí a gente tem aquela ideia, né, que é uma criação também dessa mentalidade ocidental, que é o self-made man, o cara que se fez sozinho, né, que saiu do nada e se fez sozinho. E esse self-made man é sempre uma justificativa
para a existência de um sucesso, né, dessas políticas neoliberais, capitalistas e etc. Então, por exemplo, você fala assim, aquela pessoa que não tinha nada e que teve sucesso, né, porque ela batalhou, porque ela não sei o quê, e porque ela superou todas as exclusões que ela estavam montadas para que ela tivesse, né. Então, a gente tem um pensamento muito individualista mesmo. E a escola é uma grande agente desse pensamento individualista. Né? A escola é uma grande promotora e concretizadora desse pensamento individualista. Toda vez que a gente passa um trabalho em grupo e alguém vem para a gente falar assim, mas professora, o fulaninho não se envolveu tanto com o trabalho, e daí, portanto, não sei o quê, e a gente fala assim, né, você pensa no mérito, sem pensar nas relações, e justifica ou deixa essa pessoa fazer, por exemplo, um trabalho individualmente, sendo que aquele trabalho tinha como objetivo esse compartilhar, a gente reforça as questões individuais. Ou seja, a gente não ensina efetivamente a trabalhar em grupo. A gente não ensina efetivamente que as pessoas têm que compartilhar. E daí a minha proposta aqui, né, nesta outra cosmologia, né, pensando nessa outra forma, é que a gente não pense no indivíduo, a gente pense nos sujeitos, e que os sujeitos e suas identidades só fazem sentido no grupo. Quando a gente substitui a palavra indivíduo pela palavra sujeito, né, a gente substitui uma ideia de que é possível eu me dar bem sozinho nesse mundo. Ninguém vive sozinho, mesmo que seja um grande milionário, mesmo que seja a maior fortuna do mundo. Ele não consegue viver sozinho, né? E isso é uma das coisas potentes da evolução da humanidade, né? A raça humana, enquanto espécie animal, ela só conseguiu superar a sua limitação em termos de força, em termos de possibilidade de atuação no mundo, porque ela conseguiu se juntar. Então, assim, a gente, em termos animal, né, de vida animal, biologicamente falando, nós somos seres muito limitados. Nós não somos animais muito fortes. Existem animais na natureza, na selva, que são muito mais fortes que nós. Nós não somos ágeis, né? Demais. A gente não é rápido, a gente não é. Então, assim, a gente tem coisas que colocaram em risco no nosso passado a nossa própria sobrevivência, enquanto espécie. E como que a gente conseguiu dar conta de sobreviver? Fazendo comunidade, né? Vivendo em comunhão, vivendo junto. E a gente esquece disso. E hoje a gente está produzindo um sistema, um pensamento que é de cada um por si. Só que cada um por si coloca em evidência também as nossas fragilidades, né? Enquanto seres humanos, enquanto espécie, né? A gente é frágil enquanto espécie. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? A gente só é forte porque a gente tem um conjunto de mecanismos de sobrevivência conjunta. Um deles é a própria história e a filosofia, né, produzida conjuntamente ao longo do tempo, que pensa quem nós somos, qual lugar nós ocupamos e acumula esses saberes ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu não preciso fazer coisas que os meus antepassados já fizeram para saber que vai dar errado, né? Eu não preciso me expor a condições que ameaçam a minha vida, né, para saber que não vai dar certo. Isso a história nos dá, né? Isso a história nos ensina. Eu, ao mesmo tempo, consigo resolver problemas complexos, né, de matemática e etc., porque eu tenho um acúmulo de registro, né, de técnicas, de métodos que conseguem resolver esses problemas no presente. Muito bem, se eu pensar individualmente, eu não consigo acumular todos esses conhecimentos. A gente é melhor porque a gente é coletivo, né? E a gente esquece disso no cotidiano, né? A gente trabalha tão bem, para a gente é tão natural que os indivíduos é que tem que ser bons e fortes, né? Que a gente não dá conta de pensar, inclusive, o quanto isso nos fragiliza. Então, a minha proposta aqui é que vocês não pensem seus alunos como indivíduos,
Pensem seus alunos como sujeitos que têm singularidades, sim, mas que não são singularidades de indivíduos, né, de cada um sozinho, mas singularidades que envolvem toda a vivência de uma comunidade, né, das relações humanas que temos que estabelecer. E daí, portanto, me vale o quê? Eu ter um aluno excelente numa turma, top, sabe tudo que eu estou ensinando. Tem um grande desenvolvimento, tira 10 em tudo, e todo o resto, né, tá lá com dificuldades básicas de não superar aquelas questões do conteúdo, né? Aí, individualmente, eu sou um sucesso como professor, né? Eu tenho um aluno que aprende tudo, mas em termos da comunidade, em termos do acesso a todos, à educação, né, em termos de equidades, eu sou um fracasso como professor, mesmo tendo um aluno de sucesso, né? Então é preciso que a gente pense nessas questões, né? E a proposta do texto de hoje é bem essa, de problematizar essas verdades estabelecidas, né? Enfim, pelo cânone epistemológico, né, que está aí presente na nossa sociedade. E daí eu usei essa frase porque já vou entrar numa das perguntas que tinha aqui no texto, que pode ser a pergunta de muita gente, né? Um dos fichamentos veio, né, perguntando para mim, o que é diversidade epistemológica, né, do mundo? A diversidade, bom, a episteme é uma forma da produção do conhecimento, uma metodologia, uma organização da forma de produção do conhecimento. A gente, no mundo ocidental, tem uma forma de produção de conhecimento, que a gente acaba naturalizando como única, né? Então, por exemplo, a ideia de racionalidade, o pensamento cartesiano, né? E daí o Rodrigo está falando aqui, creio que ensinar tradicional necessita dessa ruptura. O texto que estudamos, ele traz um traço desse aspecto, tinha colocado no fichamento, a concepção desse processo de formação, sendo um país colonizado, que ainda usa modelos estadunidenses ou europeus, né, Rodrigo, para as suas reflexões. Isso mesmo, a gente internaliza. E dentro dessa epistemologia, né, a gente internaliza esses valores, de que, por exemplo, chegar primeiro é melhor. Só que a gente não contextualiza que dificilmente o nosso país, Brasil, chegará primeiro dentro da ordem estabelecida. Então, quando a gente valoriza o chegar primeiro, o ser o melhor, o ser o que tem mais como valor, a gente automaticamente já joga fora o que nós mesmos somos. Então, olha a contradição, né? A gente põe o garoto na escola, senta ele na frente da nossa cadeira e fala assim: olha, você não presta para o nosso mundo. Você não é bom o suficiente. Você não é legal. Os conhecimentos que você tem não é bom. Tá vendo? Tem tanta gente melhor que você e você não presta. E daí a gente acha ruim quando ele não gosta da nossa disciplina, quando ele não vai bem na nossa disciplina, ou quando ele resolve que a escola não vale de nada para ele e ele vai embora da escola. Daí a gente fala assim: bom, você fracassou. Não, o fracasso é escolar nesse sentido, né? O fracasso é nosso, porque a gente não conseguiu falar para ele que ele não é lixo, né? A gente não conseguiu falar para ele que ele é sim bom, mas ele é sim bom numa outra lógica, né? Que ele pode sim se destacar, que ele pode sim ser o melhor que ele possa ser. E que não importa se ele é o melhor do mundo, né? Se ele é o que mais tem no mundo. Mas importa se ele é o bom dentro do cotidiano dele, se ele pratica boas ações e se ele é companheiro, se ele ajuda as pessoas ali, né? Dificilmente na nossa vida seremos o melhor em alguma coisa. E estou falando isso porque é uma realidade. Sei lá, eu me considero uma boa professora, sim, sou a melhor professora do mundo? Não tenho a mínima ilusão disso, né? Vocês serão bons alunos, serão bons professores, certamente serão o melhor? Não me interessa saber disso, né? Até porque o movimento histórico, né, de verdade, não é feito só pelo melhor, né? O prêmio Nobel é ótimo, mas ele é só um entre os muitos sujeitos que fazem o movimento acontecer, né? E é isso, né? A gente tem que ter esse aspecto do método, né, que o Rodrigo está colocando aí, de repensar as nossas estratégias de ensino. O que a gente vai
reforçando com as coisas que a gente faz ao longo da sala. Se eu faço competições, por exemplo, os jogos, e eles são sempre para ganhar, e eu sempre tenho a estratégia do individualismo, eu reforço essas epistemologias, né, ou uma epistemologia, que é essa epistemologia ocidental, cristã, capitalista, né, que é a do indivíduo. Se eu tenho outras formas de avaliar, outras possibilidades, né? Que eles tenham que, por exemplo, conjuntamente resolver um problema e que conjuntamente eles vejam que as habilidades dos diferentes contribuem para aquele problema ser resolvido. Daí eu tenho uma nova epistemologia, né? A fala de que, calma aí, deixa eu ver. O texto ele traz próximo do fim a fala do que se fala e para quem se fala, né? Exatamente isso, né, Rodrigo? O que eu falo, para quem eu falo. E olha isso, né? O professor ele está sempre falando, eu aqui estou falando sozinha, né? Assim, nesse sentido de quase que numa aula expositiva chata, né? E a gente esquece que a gente tem que dialogar, que a gente tem que estar em contato com os alunos, que a gente tem que falar com os alunos, né? E daí, nesse sentido, a outra pergunta do fichamento que foi colocada aqui era. Ai, calma aí, perdi aqui nos milhares de janelas que estão abertas, minha gente. A outra pergunta, a outra colocação, era a ideia do cânone epistêmico, né? Então, assim, essa diversidade pensar que existe uma diversidade de formas de produção do conhecimento é necessário para a gente dar aulas diferentes e produzir relações diferentes nas nossas salas de aula. E daí a pergunta vinha, né? O que significa, né? O que questiona o caráter monolítico do cânone epistemológico, né? Não entendi o que isso significa, me auxilia. Faltam bastante palavras ao meu vocabulário, né? A pessoa ri aqui. Mas o que seria o cânone de uma episteme, né? De uma epistemologia? É esse padrão, né? O cânone é o que é o modelão, o que está pré-estabelecido como único e certo. O cânone é a linha mestra, né? Se a gente tem que questionar esse cânone, né? A gente tem que questionar essa dimensão da individualidade, como o Carlos apontou, né? A gente tem que questionar essa concepção, né, de formação num país colonizado, como o Rodrigo apontou. A gente tem que partir para outras formas de concepção, né? E de formas de produção do conhecimento na escola. E o conhecimento escolar, gente, é uma coisa muito importante que a gente tenha essa clareza. O conhecimento escolar, ele não é nem melhor, nem pior do que o conhecimento que a gente produz na academia, e ele tem que estar em diálogo com a academia, claro, né? Mas ele não é o mesmo conhecimento. Ele não será nunca o mesmo conhecimento. Pensem que as pessoas que vocês vão estar ensinando em sala de aula não serão necessariamente filósofos ou matemáticos. Eles não têm obrigação nenhuma de ser. Aliás, eles podem até nem gostar dessa disciplina, né? Ou dessas disciplinas. E a gente tem que fazer o quê como professor, né? Diferente de no ensino superior, que você tem que formar alguém que vai ser igual a você, no ensino básico, você tem que formar alguém que é diferente de você. E que essa diferença tem que ser prestigiada, né? O conhecimento dele, as habilidades dele têm que ser reconhecidas nesse processo. E, portanto, parte disso é entender que ele tem uma forma de produção de conhecimento diferente da sua. E que quando um aluno fala assim, professor, não entendi o que você falou, é parte, né? Ele pode não entender mesmo, porque a cabeça dele pode funcionar de uma outra forma, né? Não achem que quando o aluno fala assim, olha, professor, tudo bem, não entendi nada do que você falou, isso daí para mim é grego, né? Ou seja, não pensem que ele está desafiando vocês ou enchendo a paciência, né? Enfim, pensem que realmente, bom, como que eu posso, né, fazer isso? Ser compreendido. E daí, às vezes, a gente tenta de um jeito, tenta do outro, e não consegue, porque também o nosso cânone, né, a nossa forma de pensar, às vezes não dá conta de outras, porque é como consolidou a nossa mente, né?
não tenham o medo de falar assim, querido, não sei explicar de outra forma, vamos sentar junto e tentar fazer isso ser compreendido? Porque você não está entendendo o que eu digo e eu não consigo te explicar de um jeito que você compreenda, né? Agora, isso não quer dizer que não exista, né? Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu estou criando outras formas, outros cânones, né? Na verdade, não está criando cânone nenhum, na verdade, está pensando outras formas de produção do conhecimento que sejam mais dialógicas, né? E que, como no texto da semana passada, não sejam de alguém para alguém, mas sejam com alguém, juntos, né? Não seja numa direção, mas seja na troca. E isso é uma coisa muito difícil de ser feita, mas é uma meta que a gente tem que ter. E quando a gente muda essa coisa de transmissão, de alguém para alguém, simplesmente assim, a gente muda uma concepção de educação, a gente muda uma cosmologia, né? Uma epistemologia da educação, que fica sempre pensando muito nessa coisa de um só sentido. E que tem a ver com essa ideia da colonização, né, que o Rodrigo colocou aí, colocou também, né, no fichamento dele, que tem a ver com essa mentalidade de que a gente tem que chegar a algum lugar naquele modelo, né? E não necessariamente, né? Eu fico sempre pensando num, agora esqueci, eu acho que é a Tailândia, não, não é a Tailândia, é a na Ásia, ali no meio, agora esqueci o nome do país, que tem lá o Ministério da Felicidade, né? Meu, olha que legal, né? Você medir a felicidade do seu povo, né? É um índice de desenvolvimento humano, caramba, né? A gente ter uma sociedade, um grupo que esteja feliz, né? Isso, obrigada, Rodrigo. Eu ficava vendo aqui assim no mapa e não conseguia localizar no botão. Então, ou seja, existir uma possibilidade de gerir publicamente, né, ou pensar que a felicidade do seu povo é algo da política pública, para a gente no Ocidente é impensável. Se alguém falasse assim hoje numa eleição para prefeito, né, que a gente está aí tendo agora, vou criar uma secretaria municipal da felicidade, o povo ia rir da cara dele, né? O povo ia tirar um barato. Mas tem uma dimensão, talvez, da vida que precise disso. Talvez mais do que de transporte urbano, né? Porque a gente pode ficar feliz, né, se o transporte urbano funcionar, né? Mas isso aqui só para ponderar como existem outras possibilidades de pensar, né, e de produzir conhecimento, e daí de cosmogonias, como o texto fala, né? Outras formas, né, de pensar o mundo que a gente hoje em dia nem pensa possíveis, porque a gente acha que é totalmente assim menos importante, porque também a gente tem uma coisa na nossa epistemologia de hierarquização. Então, essas coisas que não existem na nossa forma de conhecimento, de produção de conhecimento, são menos importantes. Não é que não existam na nossa forma, e que a gente não conheça, é que elas não são importantes. A gente já joga fora de início. Então eu não conheço e não quero conhecer. Essa não é uma boa atitude, né, em relação ao mundo, assim. E por isso que é tão importante a gente desafiar as nossas próprias crenças, né, as nossas próprias verdades constituídas, né, porque pode ser que elas não estejam tão bem constituídas assim, né? Pode ser que elas sejam só uma verdade parcial. E a gente nunca coloca as nossas verdades como em xeque, para a gente ver o que realmente elas têm ou não de representação do mundo mais amplo. Né? A gente se basta dentro dos lugares, dos currículos e das relações que a gente já estabelece. Né? Daí tem um dos fichamentos que vai colocar uma pergunta, uma questão que é bem importante, que é essa questão da legislação, né? Então, tem aqui em um dos fichamentos, assim, acho também que faltou falar um pouco a respeito da Lei 10.639, né, de 2003, abordando como conseguiram a criação dessa lei
e da abordagem que ela faz. Apesar de ser brevemente citada em uma nota de rodapé, acredito que ela precisava de um destaque um pouco maior no contexto do artigo. E daí eu queria falar um pouco com vocês, né? A lei 10.639 é uma lei, eu coloquei até lá no AVA para vocês, né? Ela é uma lei que, que instituiu no ensino básico brasileiro o ensino de história e cultura afrodescendente, né? Brasileira, africana, enfim. Essa lei, ela foi modificada depois, né? Porque ela iniciou como uma reivindicação, digamos assim, dos movimentos negros, né? E foi uma grande batalha, assim, esse estabelecimento no calendário escolar e no currículo básico, né? Essa ideia. Ela vem na esteira aí do estabelecimento do Dia da Consciência Negra, né? Ela vem nessas lutas, né, dos movimentos negros pela própria organização dessa educação étnico-racial. E daí, e nessa esteira de pensar uma mudança dessa cosmologia e cosmogonia, né, da educação brasileira. Inicialmente, ela só faz referência à educação afro-brasileira, né, história e cultura afro-brasileira. E daí, em 2008, ela é aprovada em 2003. Em 2008, existe uma ampliação dessa lei, que coloca dentro do seu texto a questão da cultura, história e culturas indígenas. Então, a lei de 10.639, que sai em 2003, ela mostra a força do movimento negro na conquista destas outras cosmologias. Na ampliação, a gente vê que a gente incide na própria criação da lei, em 2003, um apagamento da questão indígena. Então, os povos originários brasileiros, eles passam tão apagados durante tanto tempo que nem frente a uma flexibilização, digamos, de uma educação étnico-racial, a lei, né, de 2003 coloca os indígenas como sujeitos. Ela retira isso, né? Então, em 2008, na verdade, é feita uma correção da lei, né? Fazendo com que essas comunidades epistêmicas, né, ou seja, de pensamento, enfim, indígenas, sejam colocadas bem dentro da legislação brasileira, né? E daí, então, a gente tem a Lei 11.645 de 2008, né, que é o texto da lei original, né, de 2003, com o adendo, né, com a colocação a mais da questão étnica, né? Tinha muito claro a questão racial, mas não tinha claro a questão étnica relacionada aos povos originários brasileiros, né? Aos povos originários da América Latina como um todo, né? Então, essas duas leis propõem o combate, né, ao racismo e ao etnicismo, né, no Brasil, e propõe uma maior participação, né, dos negros, indígenas e etc., na construção da identidade nacional, mas compreendendo que para que eles consigam essa participação, para que eles sejam reconhecidos como sujeitos e cidadãos dentro do Brasil, da nossa nação, é preciso que isso passe pela educação. Ou seja, dificilmente esses sujeitos conseguirão uma inclusão dentro da nossa sociedade se as pessoas continuarem dentro das escolas ensinando que quem chega primeiro é que é bom. E daí, quem da competição e etc., sem levar em consideração que chegar em primeiro significa ter treinamento, né? Como qualquer velocista. Nenhum velocista vai lá na primeira competição e vence logo de cara, né? Você precisa ter um treinamento anterior. E esse histórico faz com que nós, no presente, tenhamos diferentes condições, né, de participação. Tem um videozinho também na internet, posso passar para vocês depois, mas vocês já devem ter visto, que é exatamente isso, né? A metáfora de uma corrida.
E daí tem alunos negros, alunos brancos, alunos indígenas ali na corrida, né? E daí você bota dentro dessa corrida todo mundo largando na mesma posição. É uma situação. Mas não que a gente tem na nossa Constituição, não é, Ana? O que a gente tem na Constituição da nossa história é que nem todos saíram no mesma posição. Né? A gente tem pessoas que largaram na frente, né? Os brancos largaram na frente, daí os negros foram segurados, tanto pelas questões da escravidão, tanto pelas questões do empobrecimento, da falta de possibilidade de emprego, da impossibilidade de participação nas estruturas educacionais. Então, que fique claro, né, até o século XIX, os negros eram proibidos de estudar no Brasil, né? Eles não podiam ir à escola. Isso é uma grande segurada na linha de largada, né? Ou seja, muitos de vocês, podem ter isso na família de vocês, o quanto é difícil ser um primeiro membro da família a ir à universidade, e o quanto alguns de nós são já de famílias letradas e já, enfim, têm um domínio desse mundo universitário. Eu, quando entrei na universidade, por exemplo, não fui a primeira da minha família, mas fui uma das primeiras, né? E eu tinha colegas, por exemplo, que eram filhos de professores universitários. E eu vi assim o quanto eles conheciam daquela cultura universitária que para mim era uma coisa completamente desconhecida até aquele momento. Eles levavam vantagem em cima de mim, porque um professor falava assim para eles: façam um trabalho, entreguem para mim um artigo. Eles já sabiam o que era o artigo. Eu tinha que ir atrás de saber, descobrir o que era, né? Porque eu nunca tinha vivido aquilo. Então, voltando para a questão da educação básica, olha como, né, essa convivência e etc. traz, né, o que o Bourdieu vai chamar de capital cultural, e, portanto, como isso impacta as nossas próprias formações, né? E daí esses alunos não saem no mesmo momento da linha de largada, né? Eles têm diferentes coisas, né, que vão segurando, e daí a lei 10.639, né, e a lei 11.645, elas são leis de reparação, são leis de reconhecimento, né, e de políticas afirmativas, claro, mas de reconhecimento que o Brasil tem uma dívida em relação a essas pessoas. E que, portanto, é preciso a gente promover a reflexão sobre essas questões, porque elas não virão se não for assim, né, tentando modificar o currículo. E daí, qual é a contradição dessa lei, né? Que foi uma conquista dos movimentos sociais negros e posteriormente indígenas, né? Que colocam isso para a educação, que modificam a produção dos livros didáticos, porque como essa lei ela modifica a própria LDB, ela é uma lei que está atrelada à Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, ela exige, portanto, que os livros didáticos tenham referência a essas questões. É por isso que vocês têm uma disciplina como a etnomatemática na matriz de vocês. Porque é depois dessa aprovação dessas leis que todas essas mudanças acontecem no currículo, né? Muito bem. Só que agora, a nova BNCC, por exemplo, vai usar a questão de raça ou etnicidade. Se vocês forem contar quantas vezes aparece do ensino fundamental a palavra raça e etnicidade, assim, aparece no contexto da lei toda, acho que 15 vezes raça. E raça não aparece vinculado, muitas vezes, com a questão étnico-racial, que é isso que eu estou trabalhando aqui. Muitas vezes aparece raça vinculada às questões da biologia, por exemplo, raças de animais, né? Enfim, que tudo bem, tem que estar lá. Mas o que eu estou dizendo é que existe um silenciamento em relação a essa questão. E daí o que eu queria colocar em relação à lei a lei daí a gente volta a uma percepção biológica, que é isso que o Rodrigo está falando, né, de raça, que não é a que eu estou trabalhando nessa aula, né, aqui eu estou trabalhando raça num sentido social, né, cultural, porque a gente não entende, porque raça, ao fim e ao cabo, somos todos a mesma, raça humana, né,
Agora, então, daí não tem diferença entre negros, indígenas, brancos, amarelos, cor de abóbora, né, roxo, não tem diferença. O que vai ter diferença é uma questão muito mais cultural e as leituras que fazemos, né, representacional do que fazemos em relação à cor da pele, né? Então, biologicamente somos a mesma raça, né? Mas esse discurso, ele não favorece, né, o pensar entre essas diferenças que existem, constituídas, né, socialmente. Então, essa é a percepção que a gente tem que desenvolver aí. E daí a gente tem uma grande conquista com a 10639, uma conquista que se alarga com a 11645 e que é minimizada frente à aprovação da BNCC. E daí, pessoal, eu como professora de política e de história, né, das políticas públicas, não tenho como deixar de falar para vocês que o contexto histórico em que cada uma dessas leis foi aprovado modifica o que essas leis têm como dentro de si, como texto. Os momentos de 2003 e 2008 eram momentos de alargamento do direito dentro do país. E com isso não estou querendo defender um governo ou outro, mas a gente tinha uma possibilidade de diálogo, né? Que foi sendo estabelecida desde a redemocratização nos anos 80. Então, nos anos 80, a gente tem a aprovação da Constituição, daí a LDB que vem nos anos 90, né, em 96, ela constitui também um campo de debate, de diálogo, já estremecido, já pontuado, mas também estabelece que a questão étnico-racial é importante. Em 2003, você tem esse grande avanço, né? Em 2008, a complementação e o reconhecimento de que a lei ainda era limitada, e daí agora, né, nos anos 2018, 19, 20, a gente tem um recrudescimento, uma volta, né, em relação a essas questões. Então, a BNCC, por exemplo, não vai trabalhar nada em relação a gênero. A palavra gênero na BNCC aparece única e exclusivamente relacionada a gêneros discursivos relacionados ao português. Esse é o único gênero que aparece na BNCC. A palavra raça aparece na nossa nova lei de currículo, né, relacionado muito pouco à questão étnico-racial, muito circunscrita ou às questões biológicas ou a questões históricas raciais, como, por exemplo, a escravidão. Mas quando a gente reforça também um discurso de raça relacionado à escravidão, muitas vezes a gente não debate as hierarquizações que foram estabelecidas por isso. A gente pode dar a escravidão naturalizando a própria escravidão, falando ela existiu. E isso é muito pouco para compreender a nossa sociedade hoje. Né? Então, quando esse texto, né, fala desse caminho, né, não fala do caminho da lei, mas fala da lei e fala do quanto ela era um texto positivo no sentido de pensar uma mudança cada vez maior. E hoje o que a gente vê é um recrudescimento dessa questão, né, um passo atrás dessa questão. E o Rodrigo vai falar, por isso é tão complicada a discussão por meio dos marcos legais, né, por esse processo que ela... Então, é tão complicado e a gente não pode pensar nunca, né, Rodrigo, como uma linearidade para o melhor, né? Eu brincava não, tinha uma professora que brincava com a gente, que era assim, a lei é um passo para frente e dois para trás, né? A gente brinca que o mineiro, né, ó, Minas Gerais e tal, mas não é do mineiro que a gente está falando aqui, não, é da ideia da lei. Porque existe uma série de tensões e coisas de movimentação popular e social que impulsiona e pressiona para que essa lei seja mais. Daí existe uma série de tensões e pressões da sociedade que tensiona para ela ser menos. Então é um para frente e dois para trás, né? E a gente vai indo assim. Então a história da legislação não pode ser nunca pensada como uma coisa assim, hoje é melhor do que ontem, porque hoje a gente está vivendo um dia à frente. Não, né? Se a gente pudesse explicar assim a história como um todo, a gente não compreenderia, por exemplo, o nazismo na Europa dos anos 30, né? Ou por que o nazismo ali, né? Porque aquela Europa era o símbolo da produção racional
e desenvolvimento, e não sei o quê, e daí é no meio disso, da racionalidade alemã, que se instala o extermínio da raça humana, de uma parte da raça humana. Né? Então, assim, se a gente pensar que o dia de amanhã é obrigatoriamente, naturalmente melhor do que o de hoje, a gente deixa de trabalhar para que ele realmente seja. E ele, assim, não será melhor do que o hoje, né? Então, assim, cada contexto é fundamental para a gente pensar as ampliações ou reduções de direitos e de acessos, né? E a legislação é isso o tempo todo. Então, a gente vê um caminho que estava se abrindo e agora a gente vê um caminho que é de fechamento, né, em relação a algumas questões que alguns vão dizer questões mais progressistas, questões de esquerda, e eu diria questões da identidade nacional, questões fundamentais para qualquer um de nós pensarmos, né, o nosso currículo, as nossas relações nas escolas. E o Carlos vai falar, né, a legislação é o possível de cada momento histórico. Mas a gente, né, Carlos, daí vou convocá-los enquanto sujeitos históricos também, né? Se a gente pressionar mais, a legislação fica mais possível para a direção que a gente acha melhor. E qual é a direção que eu acho melhor, né? Que eu posso sempre falar para vocês? É a de ampliar os direitos de todo mundo, de ampliar o acesso de todo mundo, né? Ampliar as possibilidades de participação. Então, esse é o recado, na verdade, que eu queria dar nessa aula, e daí é evidente que eu quero que vocês falem pelo menos um pouquinho, que eu já falei muito aqui. Então, abro aí a possibilidade da gente pensar sobre legislação, sobre novas cosmologias, enfim. Falem, queridos. Professora, nesse aspecto, né, até mesmo que o próprio texto ele vai pontuando, né, eu coloquei algumas reflexões, né, de como que esse processo formativo, tanto de discente quanto docente, é complicado a ser tratado num país como o Brasil, que é colonizador, foi colonizado, que tem experiências e vivências todos voltados aos Estados Unidos ou à própria Europa, e ainda mais, né, dentro do nosso país, nosso contexto, nós temos os grupos, que daí, infelizmente, bate no marco politiqueiro e não político dos de esquerda, centro e de direita. Quando as ideologias na qual a esquerda tenta colocar, a direita e o centro diz que não, que isso é muito revolucionário, né? Como que a gente consegue tratar todos esses aspectos dentro de uma nova perspectiva de sociedade, de grupos sociais, nessa discussão? Igual, por exemplo, a minha família, ela tem um marco totalmente europeu, voltado ao cristianismo luterano, onde, se for discutir questão de gênero para criança, nossa, é uma ofensa, né? É uma própria heresia, né? E a gente estava até comentando esses dias sobre a posição do Papa, né? Quando ele coloca alguns posicionamentos, não do que está escrito, mas daquilo que é possível, do que ele acredita enquanto líder religioso. Então, é um desafio muito grande. E eu falo que ainda no Brasil é muito maior esse desafio, tendo em vista esses grupos, né? Que não é só tem os indígenas, os amarelos, que a gente está olhando enquanto contexto de legislação, agora o marco temporal dos indígenas, né? Será que realmente é marco temporal? Porque esse marco temporal eu coloco como se estivesse começando. A partir dali começou a ser indígena. E não. Se for olhar pelo homem colonizador, pode até ser isso. Porém, começou muito tempo atrás, né? E que a gente não pode nem colocar que em 1100 começou os povos indígenas no Brasil, né? É muito complicado isso. E nós temos realmente esse grande desafio como futuros educadores e formadores de opiniões, essa reflexão, né, de como podemos ter um olhar além daquilo que é posto, tanto nos marcos legais quanto nos normativos da educação, para a formação, né, ou concepção enquanto sujeito. Porque senão, né, nós formamos todas as outras áreas do conhecimento. É isso mesmo, né, Rodrigo? Vou retomar duas coisas que você falou que eu quero muito conversar com vocês, né? Uma é essa questão do marco temporal que está pegando agora, né? Aí está na maior campanha, os povos, né, originários estão
falando, né, e indo contra, e eu não sei se todos vocês sabem o que isso significa, né, mas o marco temporal é uma revisão que está sendo feita, né, da própria legislação e da demarcação dos povos, das terras, né, indígenas. E existem basicamente duas bancadas lutando aí, né, uma que é a bancada dos agropecuários, e bancária também, foi ato falho, mas enfim, a bancada do agronegócio, né, que está barrando essa demarcação de terras indígenas, né, falando que essas terras deveriam ser demarcadas só a partir do que estabelece, né, da aprovação da Constituição, então, em 1988. Seria só quem estava ocupando essas terras até 1988, que é o ano da nossa Constituição, que estabelece a demarcação dessas terras, né? E daí os indígenas estão falando assim, não, né, não é assim, porque quando a gente, por exemplo, não estava numa terra em 1988, é porque a gente podia ter sido expulso, é porque não tinham políticas em relação a isso, né? É porque num estado que valorizou, né, o êxodo, né, dessas comunidades e o desmantelamento dessas comunidades, muitas delas não conseguiram ficar nos seus lugares originários. E a gente sabe que isso também foi uma construção. Então, é mais ou menos como pensar, né? Esse marco temporal é tão importante para a luta dos indígenas, porque é como se o indígena que não estivesse morando em uma aldeia, por exemplo, ou em uma comunidade em determinado momento da história, não pudesse ser reconhecido como indígena, né? Só que olha como isso é completamente diferente do que a gente usa em relação a muitas outras etnicidades, né? Então, por exemplo, tem muita gente que tem passaporte italiano para entrar na Itália e nunca pisou na Itália, mas é descendente de italiano, né? Isso para a gente é naturalizado, mas o indígena a gente não pode reconhecer assim, né? Então, e por que a gente não pode reconhecer assim? Porque isso passa por uma das estratégias fortes, né, da economia, que é a posse da terra, né, a posse fundiária, e que nem possibilidade de estar lá, né? Então, o que está por trás, na verdade, quando a gente fala dessa demarcação, né? A gente está falando não apenas de um reconhecimento identitário ou de um reconhecimento de um lugar, a gente está falando de dinheiro. É bom que a gente tenha claro isso, né? Então, a gente nega a identidade, nega a possibilidade de autoafirmação e determinação e etc., porque a gente quer a terra daquelas pessoas. E, portanto, a identidade delas pode ser exterminada, né? No meu modo de ver, isso não é muito diferente do que fizeram no nazismo, né? Não é, de verdade, porque o que fizeram lá de exterminar judeus, homossexuais e ciganos era para pegar o dinheiro deles, né? Então, assim, vamos pensar o que a gente está propondo em relação aos povos originários dessa terra aqui, que na verdade já foram dono de toda essa terra, né? E que agora estão reduzidos a pequenas reservas, né? Enfim, isso é o meu ponto de vista, evidentemente, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem, se informassem e fossem atrás para pensar essas questões do marco temporal. E a outra questão que o Rodrigo colocou, e eu já vou ler aqui, que eu estou vendo que tem um monte de gente falando assim, a questão de como que a gente pode mudar essas concepções na escola e como que a gente pode dialogar com as pessoas que pensam diferente da gente, que têm outras epistemologias, né, outras moralidades, né, enfim, isso é parte da vida, né, não é uma coisa, quando eu digo outras moralidades, eu não estou querendo falar que a minha é melhor que a dele, né, elas são só diferentes, e eu acho que são parte do que norteiam as nossas vidas, né, e não acho que exista ninguém amoral, ou seja, que não tenha uma moralidade, todos nós temos alguma, né, e elas são diferentes entre si.
o que eu acho que a gente tem que realmente, Rodrigo, lutar profundamente, e eu faço isso, eu espero que vocês percebam nas aulas, é lutar por uma ideia de bem comum. Que a gente não pode ser feliz enquanto o outro é infeliz. Que eu não posso me sentir bem, comendo bem, e o outro morrendo de fome, né? Professora, Essa eu acho que é uma coisa básica. Fala, Flávio. se sua intenção era passar essa ideia para a gente através das aulas, pode ficar tranquila. É igual eu coloquei no comentário, cada aula uma lição para a vida, né? Eu não tinha ideia do tamanho dessa matéria que eu estaria cursando com você, professor. De verdade, eu não sabia que seriam esses temas a serem tratados. E de verdade, cada aula uma lição para a vida, as últimas principalmente, quando eu repeti essa parte de uma frase sua para tantas pessoas, porque isso me mexeu de tanta forma. Você disse em umas aulas passadas que quando você propõe um texto para a gente, não é para que a gente pense como você pensa. É para que quando a gente vá pensar sobre o mundo, a gente tenha dentro da gente essa informação e possa traduzir o mundo a partir dessa informação que você Também. acha interessante para a gente. Isso é fantástico. Isso assim, eu acho que é um divisor de águas para quem quer ser professor um dia e para quem é aluno também, né? Porque você não precisa concordar com o professor ou aceitar o que ele diz. Mas se ele está propondo uma informação, é porque aquilo vai servir para você interpretar o mundo de alguma forma. E é fantástico isso, professora. Então, e também teve uma outra questão que me tocou muito, que foi aquela frase que você disse, que a gente não tem que, como é que é? Aceitar a diferença. A gente tem que respeitar, né? Tipo assim, eu tenho um amigo que é gay, eu aceito ele do jeito que ele é. Você não, a existência dele não depende do seu aceite ou não. Você tem que respeitar a existência dele. Isso é fantástico também. Proporcionar um ponto de vista para poder interpretar o mundo. É interessante, professora. E isso tudo leva à questão do bem coletivo, como a senhora falou. Então, eu acho que se a intenção era passar alguma coisa nesse sentido, eu, pelo menos, entendi dessa forma. Que bom, que bom. Obrigada, Flávio. Obrigada pelo carinho. E eu acho que essa acho que deve ser a conversa que a gente tem com todo mundo, né? Assim, no sentido de que, por exemplo, né, o Rodrigo falou da família dele, enfim, de certa religiosidade luterana e etc. Eu, de verdade, não acho que esta é uma religiosidade diferente de muitas outras que a gente tem, né? Ela é legítima, as pessoas precisam expressar as suas ansiedades e relações com o sobrenatural, com o divino, de diversas formas. Então, a partir desse reconhecimento, é possível estabelecer o diálogo, né? Reconhecimento de lugar de fala e etc. Mas, ao mesmo tempo, pensar, mesmo porque todas as religiões têm essa concepção, né? O que é uma religião, né? Qualquer religião é um reconectar, é o religare, né? Se a gente se conecta, se a gente se liga, é porque a gente se incomoda e se sensibiliza com a vida do outro, né? Muito bem, se isso é um pensamento interessante, verdadeiro para as religiões, isso é uma obrigação num Estado republicano, porque a república é. Então, você pode pegar pelo lado da religião ou pelo lado da política, né? A república, o que é? É a coisa pública, que pensa a participação do público, né? E de todos nesta sociedade. Então, se eu penso politicamente, se eu penso religiosamente, essa ideia de um bem comum, eu posso estabelecer diálogo com os mais diferentes sujeitos, né? E daí eu posso, sim, tendo isso como um valor. Agora, a pessoa pode virar para a gente e falar assim: isso não é um valor para mim. Eu tô nem aí para se essa pessoa está aprendendo, se essa pessoa está se dando bem. Eu quero eu me dar bem. Bom, mas daí é uma outra moralidade, né?
que também existe de montão, existe muita pouca gente que consegue admitir isso publicamente, mas existe muita gente que pensa assim, e daí você pode mostrar, ok, você pode pensar assim, mas você sabe que você não é uma bolha, que você não vive sozinho no mundo, né? Então você pode não ligar a mínima para as outras pessoas, mas uma hora isso vai chegar a você, né? Então, ou seja, a gente pode questionar, inclusive, né, esse pensamento individualista, né, de sozinho e tal, e a partir de pessoas que pensem no valor desse bem comum, estabelecer diálogos, né, para a constituição deste em comum, né? E eu sempre penso que a gente não tem que convencer, a gente tem que mostrar as coisas que a gente conhece sobre esses outros pontos de vista, né? Então, nesse sentido, não tem dogmatização, tem diálogo, né? E o Carlos colocou aqui, quanto ao indígena, a posse da terra, nessa nova era, não tem como serem só coletores. Claro que não, né, Carlos? É a gente pensar um anacronismo, assim, um assassinato histórico, né? Os direitos traz deveres, né? Trazem com certeza, mesmo com sua cultura, precisam passar a produzir seus alimentos. Sim, precisam passar a produzir seus alimentos, mas precisam também ter outras estratégias, né, de posse. Até porque nem toda terra que a gente tem produz alimentos só, né? Pode produzir outras coisas, muitas, né? Tem algumas iniciativas de turismo rural, turismo ecológico, enfim, que eu acho que podem ser estratégias. Mas tudo isso também, Carlos, é preciso pensar. Eu trabalhei muito tempo num instituto que chama Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITERRA, o ITESP, desculpa, que está sendo extinto agora, porque o nosso governador no estado de São Paulo não acha que isso é necessário. Mas qual era a atuação, por exemplo, do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ou, por exemplo, do INCRA, né, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária Nacional? É promover políticas de uso dessa terra, porque a gente tem um estatuto da terra no Brasil que fala que toda terra que não é produtiva, ela não serve à nação, né? Ela pode ser alvo de redistribuição fundiária. Uma lei que não é muito colocada em prática, porque tem muito latifundiário que tem um monte de terra esperando que uma estrada passe do lado dela e aí ele possa vender em pequenos lotes e ganhar muito dinheiro. Mas, enfim, diferente, para além de pensar que existem vários pesos e várias medidas na nossa legislação, e pensando que a lei tem um objetivo, porque a terra ela precisa ser produtiva, porque é um bem comum do país, né? Aliás, um dos maiores bens de um país é o seu próprio território, né? E a possibilidade de produção nele. Evidente que esses territórios indígenas precisam produzir, mas é preciso que a gente pense que estruturas é dado pelo Estado para que se produza, que tipo de conhecimentos e formação a gente está dando para essas pessoas, e é preciso também pensar o que é produção. Porque a gente também naturaliza nessa epistemologia, né, do capitalismo que produção é só o que eu consigo vender a partir daquela terra, né? É só o que eu consigo fazer em termos de capital naquela terra. Mas existe uma produção que é bastante efetiva e importante para qualquer nação, para qualquer povo, que é a produção de significados culturais. E isso, muitas vezes, não é colocado na pauta, né, do que está sendo produzido. O que está sendo produzido em termos de conhecimento, em termos de novas formas de produção de conhecimento. Então, por exemplo, eu tive em algumas escolas indígenas, né, e a gente pôde produzir ali formas bastante, né, práticas pedagógicas bastante desafiadoras e bastante novas, que depois eu levei para as escolas regulares, né, da cidade, etc., para essa prática mais comunitária, para essa prática menos competitiva. E daí a gente pode pensar, bom, aquela escola está numa área, né, de reserva e etc., ela não é produtiva? O que é produção para o nosso mundo? Né? Então, com isso, Carlos, eu espero que eu deixe claro assim, eu não estou isentando ou pensando que não tenha que produzir coisas,
mas eu quero também ressignificar o que é essa produção. Se essa produção é só uma produção mercantil, que tenha valor financeiro, a gente vai continuar reforçando esses valores colonizadores. Eu acho, sim, essas comunidades elas têm que traçar os seus parâmetros de autonomia, mas não necessariamente elas criarão a sua autonomia a partir dos nossos modelos, né? Quando eu digo nossos, é branco, ocidental, cristão. Eles podem criar outras possibilidades. E eu falo mais do que isso, a gente pode aprender com eles, né? Aprender a fazer diferente do que a gente faz. Porque muitas vezes a gente não faz diferente, não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe fazer, né? E, portanto, eles podem nos ensinar. E isso é altamente produtivo, né? Eu fico lembrando aqui, por exemplo, de modelos, né, alternativos, assim, que vão ser do ensinamento das comunidades tradicionais ou das comunidades, né, de povos originários, que é, por exemplo, os cuidados com o meio ambiente, né, como pensar essas relações com a natureza. Outro dia eu estava ouvindo uma live do Krenak, né, que é uma grande liderança indígena brasileira, Ailton Krenak, e ele estava falando assim, a sociedade ocidental pensa muito em se desenvolver. Eu estou pensando mais, né, acho que a gente precisa pensar mais em se envolver. Ou seja, quando ele colocou isso, que nem o Flávio falou, né, tem umas frases que ficam na cabeça da gente, né? Quando ele falou isso, eu falei, gente, a gente só usa desenvolvimento, e quando a gente fala do desenvolvimento, a gente também está se individualizando, né? E quando a gente pensa em desenvolver individualistamente, a gente está jogando água numa forma de produção de conhecimento e de produção de sociedade. Quando a gente vai nos envolvimentos, a gente está produzindo uma outra forma de sociedade. Então, olha quantas coisas, né? Só nas palavras, só nas coisas. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Se não fosse o Krenak, a partir da sua cosmogonia, falar para mim, né? Ó, pensa mais em se envolver do que se desenvolver, né? Eu falo lá nos meus planos de aula, mesmo tendo essa metodologia de tentar envolver vocês, eu sempre falo assim, desenvolver conteúdos, né? Acho que eu vou começar a substituir por envolver conteúdos, envolver alunos, né? Ou seja, quando a gente se encontra com uma outra forma de pensar, algumas coisas são alheias a gente, outras fazem sentido e ecoam dentro da gente. E a gente encontrar essa diferença e se propor a pensar sobre ela é uma potência para a gente fazer mudanças e para a gente fazer novas atuações, né, novas práticas. Então é nesse sentido, né, Carlos? Eu concordo com você, eles têm que produzir coisas, mas eu não acho necessariamente que sejam alimentos, ou só alimentos, ou pensar uma ideia, por exemplo, de subsistência, que nenhum de nós dá conta, né? Nenhuma sociedade, nenhum país no mundo é subsistente, né? Ou seja, dá conta da sua existência sozinha. Não dá, a gente não dá, né? A gente precisa dessas trocas, né? Então, que trocas a gente vai estabelecer com eles? Que tipo de coisas vamos valorizar, né, dessas culturas, né? E como vamos inseri-los, né, em possibilidades de vida digna, né, e enfim, de reconhecimento dessas. E quando eu falo de vida digna, é remuneração, inclusive, sobre essas coisas, né, sobre esses processos, enfim. Então, temos muito para conversar sobre essas coisas, né, Carlos? A gente precisa muita coisa, mas assim, acho que a gente tem que conversar abertamente, sem colocar em xeque, que isso é uma questão da política também. Quando o direito à existência é colocado em xeque, a gente não tem possibilidade de diálogo efetivo, de apontar limites e fazer críticas, porque daí qualquer crítica é ameaçadora do direito à existência, né? Então, essa política binária, ela é burra, porque ela não avança, né? E não avança porque não faz a crítica a ela mesma, né? Porque é a política do existir ou não existir. E isso é muito complicado, né?
O Flávio está colocando aí, já pensou em criar um canal do YouTube sobre esses temas? Mas eu só consigo falar sobre eles quando tem gente, assim, que pelo menos eu acho que está interessado. Não sou muito YouTuber, assim, não. Mas a gente pode fazer junto. Se vocês quiserem, a gente abre um canal junto. E aí, pessoal, eu falei muito já, não sei se vocês estão querendo se ver livre de mim ou se tem mais alguma pergunta. Falem aí. Por enquanto tá tudo tranquilo. Todo mundo vivo ainda? Todo mundo dormindo, só com a câmera desligada? Hoje eu tô só ouvindo também, prof. Tô aqui, mas tô só ouvindo. Mas aprendendo alguma coisa, João? Aprendendo muitas coisas, prof. Muitas coisas. Eu adoro as nossas aulas porque elas me proporcionam muito conhecimento. Muito bom, que bom. Então, acho que o básico desse bloco, daí vou tentar fazer um fechamento aí de todas as ideias desse bloco, né? Desse bloco de discussões que foi sobre currículo. Eu confesso, minha abordagem de teoria e de políticas educacionais não é a mais tradicional possível, né? Tem professores que estão aí na universidade, são muito melhores que eu nisso, e vão trabalhar bem nessa coisa da legislação, das políticas, da consolidação das políticas, né? O que eu propus para vocês nesse curso é uma visão um pouco mais ampla de política, né? E pensar que a política ela está envolvida em questões desse cotidiano escolar, desde essa história da legislação, mas também na decisão de que disciplina eu quero, de que conteúdos da minha disciplina eu quero dar, mas também das práticas que eu quero fazer com os meus alunos, né? Então, hoje, na aula de hoje, foi pensar assim, olha, vamos pensar práticas menos competitivas, vamos pensar práticas menos hierarquizadoras. Na aula passada foi, vamos pensar juntos essas práticas, né? Vamos fazer essa colaboração com os nossos alunos, enfim, né? E na outra, vamos pensar a diferença como base dessa prática, né? Então, a partir desses textos, deixa eu ver o que o Carlos falou aqui. Sua colaboração foi boa, a discussão sobre sociedade é necessária, sobre os relacionamentos de todos. Isso mesmo, Carlos, acho que é isso, né? Temos que caminhar nessa direção. Nesse bloco, né, do nosso curso, que eu falei aqui, que é o bloco do currículo como campo de disputas, né, eu quis deixar claro para vocês que, embora a gente tenha uma legislação sobre currículo, embora a gente tenha estabelecido o que é para ser dado em termos de conteúdo e o que é para ser feito dentro de sala de aula, isso tudo é resultado de tensionamentos e de disputas na nossa sociedade. Hoje é uma questão, a lei está aí estabelecida, mas nem sempre foi assim, né? E, portanto, por exemplo, todas as vezes que vocês pensarem na BNCC e etc., pensemos no que ela dá passo adiante, né? E pensemos no que ela dá passo para trás também. E em muitas questões ela estabelece, por exemplo, a luta de uma base comum é uma luta histórica, né, dos educadores brasileiros, né? A base comum ela já estava apontada desde a Constituição Nacional, em 88, né? A necessidade de existência dessa base comum. E foram dados passos nesse sentido, né? Com os parâmetros curriculares, enfim. A gente foi com as diretrizes que foram sendo criadas, enfim. Existe uma série de legislações que foram criadas como prévias, né? Dessa base. E daí, enfim, a gente tem que reconhecer que é uma grande conquista para o país ter essa base, né? Embora informalmente a gente saiba que já existia uma base, né? No sentido de já existia um conteúdo médio, básico, né? Que era ministrado nas escolas, até pela própria segmentação dos livros didáticos e dos anos letivos, né? Da forma com que ele vinha acontecendo. Mas é evidente que é uma conquista a gente ter uma base nacional, né? Trabalho de muitos anos, de muitos pesquisadores, de muitos educadores. Ela foi aprovada na sua versão do que eu considero melhor? Não, né? Existem essas tensões, né?
Talvez eu gostasse mais que ela tivesse ido mais para frente em algumas questões, né? Mas como a gente já viu aqui, as leis são o resultado do possível das negociações. Então, o que eu quero que vocês saiam cientes, né? Que o currículo é um campo de disputa e dessas negociações, né? O que eu ensino em sala de aula é o resultado dessas disputas. Agora, ao mesmo tempo, a lei, ela nos dá um parâmetro, né? Mas ela define sempre o mínimo em relação a esse parâmetro, né? A lei é o mínimo do que não podemos não fazer, né? Ou seja, as questões que, por exemplo, no meu modo de ver, estão subrepresentadas dentro da BNCC, como raça, gênero, essas questões da diferença e essas questões da diversidade, isso não quer dizer que a gente não precise trabalhar, né? Elas não estão lá estabelecidas, mas elas podem ser trabalhadas. Não existe uma lei, aliás, pelo contrário, existem leis que falam que a gente precisa, porque a BNCC não acaba com, por exemplo, a 10639, né? Então, embora ela não faça referências à questão étnico-racial e ao ensino de história da África e etc., ela não proíbe. E a outra lei existe. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é, se a gente vai seguir, a gente pode seguir, mas tendo em mente que ela é um mínimo. Ela não é tudo que a gente pode fazer. E nenhuma lei será, né? Para o bem e para o mal, né? Para o bem, porque não vivemos numa sociedade que é completamente normatizada, né? E para o mal, porque daí muitas vezes a gente também não consegue ir além, né? Assim, não tem a crítica, enfim. Mas é isso, essa a dinâmica. E o currículo, ele está em disputa na legislação, nas disputas nacionais, estaduais e municipais, mas ele está na disputa sua, como professor, com seu coordenador pedagógico, por exemplo, também, no cotidiano da escola, no pequeno da escola, né? Quando eu digo pequeno, é em relação a essa coisa maior, né? Das estruturas. Mas quando você entrega um planejamento, por exemplo, ou quando você entrega uma avaliação e o seu coordenador lê e fala, por que você fez isso? Por que você opta por isso daqui? Né? E coloca em xeque, você tem que defender, e você tem que disputar. E, portanto, vocês, por favor, né, formem repertório para lutarem pelo que acham importantes dentro do currículo de vocês, né? Talvez a gente tenha que justificar menos questões que estão tradicionalmente já dentro do currículo. Então, por exemplo, eu nunca tive que, em história, justificar por que eu estava dando história grega. Incrível, né? Mas eu já tive que justificar por que eu estava fazendo uma atividade do Dia da Consciência Negra, né? E por que isso? Por que a história grega não é questionada e a história africana é questionada? Daí talvez vocês, em termos de decisão aí de conteúdo e tal, não tenham que justificar exercícios, por exemplo, de função, né, em matemática, função de primeiro grau, segundo grau e etc. Ou em filosofia, não tenham que justificar, por exemplo, Platão, né? Mas talvez, né, se colocarem lá coisas da etnomatemática ou da concepção, né, ou se forem dar o Quiricu, por exemplo, para as crianças verem outras cosmogonias e etc., e outras mitologias, né? A mitologia grega não é questionada, né, na filosofia, mas a mitologia africana, né? Se vocês passarem um texto, sei lá, do Exu, em vez do Poseidon, daí pode ser que tenha problema, né? Sendo que no meu modo de ver, eu queria que vocês percebessem, assim, para mim não tem diferença nenhuma entre a mitologia do Poseidon e a mitologia do Exu. Tem diferença no que eles têm de conteúdo, isso sim, mas ambas são necessárias em termos de constituição de conhecimento, né? No outro dia, a demissão estará na mesa do diretor. Então, tem que ter cuidado, né? Mas se vocês tiverem, e daí é isso, né? Se vocês tiverem conhecimento, argumento, vocês poderão defender mais os posicionamentos de vocês. E muitas vezes colocar no bolso a própria pessoa que está questionando, né? Agora, e daí nesse sentido, eu acho que o conhecimento é uma grande arma, né? E outra, é a grande arma do professor, de qualquer professor,
né? A gente não tem muitas armas, né? Assim, mas o conhecimento né? Então, conheçam, né? Diversifiquem suas formas de conhecimento, se apaixonem pelo conhecimento e mostrem para os seus alunos que o conhecimento é apaixonante, né? Eu acho que isso é a grande potência. Eu aprendi isso com um professor dando aula quando eu comecei a dar aula, né? E ele falava assim, eu substituí a palavra porque hoje em dia é bem perigosa também, mas ele falava assim, o conhecimento é sedutor, a gente pode seduzir os nossos alunos, né? Então, hoje em dia, essa frase é muito perigosa. Se alguém grava aqui a minha aula e vê, não sei o que, vão achar que eu tô, né? Tá gravando já, nem eu mesma. Mas, enfim, vão achar que eu estou falando para vocês, né, de abuso infantil. Nada a ver com isso, né? A ideia é isso, né? O quanto o cérebro da gente pode ficar encantado, né? E envolvido com a questão do conhecimento, porque ela não, o conhecimento é uma grande arma, uma grande, enfim, coisa, né, que faz com que a gente se ligue e se envolva. Então, acho que é isso, né? Com isso, vocês podem, né, a partir desses pensamentos, podem convencer pessoas, né, nas suas práticas cotidianas. E a gente daí não tem uma fórmula, né? Tentando responder aquela questão do Rodrigo também. Fala essa frase para sua família, né? Eu queria ter uma frase que solucionasse todos os problemas do mundo, né? Mas assim como na educação, a gente não vai ter uma prática que sempre dê certo, uma frase que sempre dê certo, um jeito que sempre dê certo, né? Ao mesmo tempo que eu fico feliz que o Flávio falou, né, que enfim, tá dando certo para ele, que ele gosta das aulas, etc. Eu tenho certeza que tem outros que não, né, que não acham que é tão relevante. Enfim, é assim a vida, né? Mas tenham a segurança, pelo menos em vocês, que vocês estão fazendo o melhor de vocês, né? Entreguem genuinamente, né, o coração de vocês, a empolgação de vocês nessas conversas, né? E eu acho que quando as pessoas sentem uma certa honestidade, elas costumam retribuir também, né, de alguma forma. Então, assim, vocês podem me achar uma pessoa muito Ubuntu para todos, é isso aí. Vocês podem me achar uma pessoa muito idealista, né, e tal. Eu sou mesmo, né? É assim mesmo. Não é nenhum, assim, xingamento para mim, né? Sou muito idealista. Acho mesmo que a gente na educação tem que ser muito idealista, né? Mas acho também que eu não sou louca, irreal e etc. Estou falando aqui de experiências possíveis, né? De construções que são possíveis no cotidiano escolar. Certo, pessoal? Então, espero que vocês façam daí os textos desse balanço. Como vocês colocaram aqui, vocês podem relacionar as questões do currículo às questões particulares aí das disciplinas que vocês entendem que são importantes, tanto da matriz de vocês curricular na universidade, quanto do que vocês esperam como ação docente quando entrarem na educação básica. Vocês podem relacionar como essas questões podem bater, né, se referir Professora, às ações de vocês. Fale, Flávio. eu acho que o Rodrigo não estava ainda na sala quando a senhora falou que a gente faria um trabalho, né? E aí, Então, como pode ser em dupla, eu já estou dizendo isso para que ele fique sabendo que a gente terá esse trabalho para fazer junto. isso. A aula que vem, na verdade, se vocês forem lá no AVA, na aula que vem tá preparada, né? Tá pensada aí aquela aula de sistematização do bloco, né? Que eu coloquei assim. Então, vocês vão pensar sobre essas questões da diferença, da interculturalidade, crítica, né? De como pensar essas questões da diferença e dos diferentes cosmogonias e cosmologias para o currículo como campo de disputa. Esse é o exercício que vocês vão fazer, né? E vão me entregar. Pode ser em dupla ou pode ser individualmente. Então, daí vocês postam lá o resultado. E a gente não vai ter um encontro assim para conversar. Vocês vão poder usar esse tempo para fazer o trabalho. E, portanto, vou pedir para vocês fazerem, né? Mesmo. E daí vocês postam lá na plataforma, né, o texto.
que é um texto que vocês vão se referir aos textos desse bloco, como que fizeram naquele primeira sistematização do bloco 1, né? Alguns fizeram, nem todos. Mas, enfim, eu espero que mais gente faça agora. Pode fazer individual ou pode fazer em dupla. Gosto muito das duplas justamente porque cada um pode dar a sua interpretação e produzir algo mais profundo, mais bacana. Mas se dentro desta pandemia não tem contato, não consegue, estou trabalhando, ok, faz individualmente, ok? Mas não faz como indivíduo, faz como sujeito, né? Da percepção dos conhecimentos aí. Ok? Explicado? E a gente se vê, então, daqui 15 dias. Esse bloco ficou todo picado com feriados e coisas, mas é isso. E daí a gente vai começar o último bloco, que é sobre políticas educacionais em relação a financiamento, a avaliação, né? E que é bacana também no sentido... um texto menos de ideias, assim, mas que é muito importante para a gente pensar, né? Como que a educação brasileira está sendo estruturada, enfim. Ok? Nos encontramos daqui 15 dias? Ok, professora. Sim. Daí, só para finalizar, professora, a senhora falou sobre essa parte da gente levar o conhecimento e tentar dar o melhor. Eu decidi fazer filosofia justamente por causa disso, do mundo das ideias, né? Onde muito dentro do nosso contexto hoje nós vemos que o conhecimento tem que ser individual. E o ser professor é romper com isso, né? É transmitir o conhecimento. Então, eu creio que todos nós aqui adoramos essa disciplina justamente por causa disso, que a senhora tenta sugar e também tirar tudo que aquilo que a senhora pode contribuir com o ensino e a conformação dos docentes. Parabéns. Obrigada, queridos. Obrigada pelo carinho. Isso na semana depois do Dia dos Professores faz assim o coração ficar quentinho. Beijo, gente. Até. Espero os trabalhos de vocês lá na plataforma e até daqui 15 dias aqui, presencialmente à distância. Tchau, queridos. Bom final de semana a todos. Vou parando a gravação e quem quiser ir saindo, à vontade. Tchau, prof. Bom final de semana. Muito obrigada pela aula. Obrigada a você, querido, por estar aqui.